Caros irmãos e irmãs, bom dia! Hoje nos encontramos para a nossa meditação nesse caminho que estamos fazendo de preparação para a celebração do nosso padroeiro São Francisco das Chagas. Invoquemos a presença do Espírito Santo de Deus para que nos ajude nessa meditação, nessa preparação espiritual. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O nosso tema de hoje para a meditação é a celebração da fé. Teremos como texto base a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 ao 29. Essa perícope é a primeira em ordem cronológica que narra a instituição da Eucaristia e é um testemunho de fé transmitido ao apóstolo, como testifica com suas próprias palavras no texto. Com atenção, vamos ouvir a palavra de Deus. Pois eu recebi do Senhor o que vos transmiti. O Senhor, na noite em que era entregue, tomou o pão, dando graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que se entrega por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou a taça e disse: Esta taça é a nova aliança selada com o meu sangue. Fazei isto cada vez que a bebeis, em memória de mim. De fato, sempre que comeis este pão e bebeis esta taça, anunciais a morte do Senhor até que volte. Portanto, quem comer o pão e beber a taça do Senhor indignamente, é réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um se examine antes de comer o pão e beber a taça. Pois quem não reconhece o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como nos afirma o Concílio Vaticano II na Constituição Sacrosanto Concilium sobre a Sagrada Liturgia, o nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue para perpetuar no decorrer dos séculos até ele voltar. O sacrifício da cruz e para confiar assim à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição, sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo de caridade, banquete pascal, em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da glória futura. A Eucaristia é ação de graças. A celebração da Eucaristia é o ponto mais alto do nosso dia, da nossa semana. Celebrar a Eucaristia é celebração da nossa fé. O ato de celebrar deve sempre partir do ato de crer, ou seja, celebro porque creio, e o celebrar porque creio deve ajudar-me a viver o que creio e celebro. Diante de tão grande mistério de fé que é a Eucaristia, gostaria de deixar neste dia algumas perguntas para nossa reflexão. No entanto, peço que antes da reflexão
seja feita a leitura repetida do texto novamente. Isso ajudará na fixação do texto e na meditação. Então, vou repetir pausadamente as perguntas para que vocês possam anotar. A primeira é: acredito na presença de Jesus na Eucaristia? Então, essa primeira pergunta pode até parecer um tanto besta, mas nós que celebramos devemos nos interrogar se de fato acreditamos na presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Então, primeira pergunta: acredito na presença de Jesus Cristo na Eucaristia? Segunda: celebro com convicção a Eucaristia? Na minha vida, encontro tempo para a celebração da Eucaristia da missa ou tenho outras prioridades? Às vezes nós falamos que Deus é o primeiro na nossa vida, mas nós não encontramos tempos para as coisas de Deus. E a celebração da Eucaristia é o ápice, o momento mais importante. Segunda pergunta: celebro com convicção a Eucaristia? Continuando a pergunta: na minha vida, encontro tempo para a celebração da Eucaristia, da missa, ou tenho outras prioridades? Terceira pergunta: a Eucaristia tem produzido efeito na minha vida, me ajudando a ser homem e mulher da Eucaristia? Por quê? Às vezes a gente participa de tantas missas, a gente celebra, até mesmo preside, mas a gente entra e sai do mesmo jeito e não deveria. Celebrar a Eucaristia devia ser um novo ânimo, um novo vigor na nossa fé, uma injeção de fé, de esperança, de caridade. Então, terceira pergunta: a Eucaristia tem produzido efeito na minha vida, me ajudando a ser homem e mulher da Eucaristia? Ou seja, um homem e uma mulher que faz de sua vida um louvor a Deus, uma ação de graças. Então, essas são as três perguntas que deixo para esse dia. Com muita calma, nos atemos ao texto e às perguntas, pedindo ao Espírito Santo que nos inspire nesse caminho que nos propomos a trilhar para bem celebrarmos a novena do nosso padroeiro São Francisco das Chagas. Que ele rogue e interceda por nós hoje e sempre. Amém.